Oi gente, meu nome é Gustavo, eu sou graduando de Engenharia Elétrica na UFJF e hoje vim falar um pouquinho sobre equivalente de Norton. Bem, o que é o equivalente de Norton? Ele vai ser, como equivalente de TVNAN, um circuito que a gente vai montar que vai equivalentar todo esse circuito aqui visto de dois terminais específicos, no caso o A e B. E o equivalente de Norton, ele é uma fonte de corrente paralela com um resistor. Bem, como que a gente faz para achar o nosso equivalente de Norton? A primeira coisa que a gente vai fazer é achar o R de Norton, né? Que vai ser a resistência equivalente ali. E como é que a gente faz isso? Como em TVNAN, a gente vai calar as nossas fontes. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma fonte controlada que a gente não cala e a gente tem uma fonte de corrente que a gente vai calar. A fonte de corrente calada é um circuito aberto, né? Então a gente pode já redesenhar o nosso circuito aqui. E o que a gente precisa fazer para poder descobrir qual que é essa resistência equivalente? A gente vai precisar de uma fonte de teste, né? Que é aquele cara que a gente coloca aqui no circuito só para fazer uma continha depois. Bem, eu vou colocar uma fonte de teste aqui que vai ser de 1 volt para cima. E aí a gente vai descobrir a corrente que passa por ela para poder fazer a relação e achar o R de Norton. Então vamos lá equacionar o nosso circuito, né? A gente pode passar 3 malhas aqui simples, né? Podemos passar assim, assim e assim. E aí a gente acha I1, I2 e I3. Ficou pequenininho aqui, mas acho que dá pra acompanhar. Deixa eu diminuir esses 2 ohms, que a gente aumenta um pouquinho a corrente de malha. E aí a gente pode equacionar, né? Na malha 1, a gente vai ter pra cima 1 volt. A gente vai ter esse 2 ohms multiplicando pra cá e esse 6 pra cá. Então eu gosto de desenhar assim as tensões pra gente ter a noção da malha 1, que né, esse vai ser esse terceiro quadradinho aqui, vamos dizer assim. Já na malha 2, a gente vai ter esse cara aqui apontando pra cima, que vai ser o Vx, ele não vai mudar independente da corrente, né, apesar de que a corrente passando dele já geraria esse sentido. Aqui a gente tem o 2 ohms pra cá, e a gente vai ter os 6 ohms pra baixo. E na malha 3, pra finalizar, a gente vai ter a fonte de tensão nesse sentido, e a gente tem o 2 ohms mirando para esse sentido aqui. E a gente pode começar a equacionar tudo, né? Para a primeira, a gente vai ter que 1 volt, né, vai ser igual à soma das outras duas. Então vai ser 2 ohms vezes I1 mais 6 vezes I1 menos I2. Para a segunda malha, a gente vai ter 6 vezes I2 menos I1. E aqui em cima a gente tem 2 vezes I2 menos I3. E para finalizar, a gente tem aquele resistor de 4 ohms que multiplica 2, só que isso vai ser igual a Vx, né? Eu não vou colocar Vx aqui direto, eu vou colocar Vx aqui direto no caso, para poder facilitar nossa análise lá no final, quando a gente tiver a fonte na malha 3, né? Então, ok, temos Vx aqui. Já para a malha 3, a gente vai ter os dois no mesmo sentido, né? Os dois estão no sentido horário ali, se a gente for analisar a malha assim. Então, a gente vai ter 2 vezes I3 menos I2 mais Vx, que é igual a zero. A gente vai precisar de uma equação adicional, porque a gente tem as correntes 1, 2 e 3 e o Vx aqui, né? O Vx, ele vai ser igual, V igual a R vezes I, ele vai ser a resistência de 4 ohms vezes a corrente 2 que passa por ele, né? E o sentido aqui a gente pode ver que tá certinho, porque a corrente 2 está passando de cima para baixo e a tensão está de baixo para cima. Resistor é bipolo passivo, então isso daí tá certo. Então a gente pode substituir o Vx por 4 e 2 nas duas equações aqui que ele aparece, né? Opa, aqui embaixo não é só Vx, é 2Vx, perdão. Então 2Vx, isso aqui é 4 e 2. Ok, vamos continuar então equacionando. Aqui a gente vai achar, vamos dar uma ajeitada nas equações, né? Aqui a gente vai ter 8 e 1 menos 6 e 2, que é igual a 1. Aqui a gente vai ter pro I1 menos 6 e 1. Pro I2 é 6 mais 2 mais 4, então vai ser mais 12 e 2 menos 2 e 3, que é igual a zero. Para essa daqui, a gente já vai ter, né, nada multiplicando em 1. Para o I2, a gente vai ter 8 e 2 aqui, menos 2 e 2, então vai ter 6 e 2, mais 2 e 3. Né? Então a gente tem as nossas 3 equações para 3 incógnitas e a gente pode montar o nosso sisteminha aqui para jogar
na calculadora ou em outro software que pode ajudar a gente a resolver um sistema linear, né? Então, menos 6, 12, menos 2, isso aqui eu tô fazendo rapidinho, 0, 6, 2, mas sempre o bom ter muita atenção, porque qualquer errinho aqui já vai alterar nosso resultado lá no final. E aqui do outro lado a gente vai ter 1, 0 e 0. Jogando isso na calculadora, a gente vai ter aqui a nossa matriz, a gente inverte ela apertando Shift e menos 1, Enter. Depois a gente pega a matriz invertida e vai multiplicar por 1, 0 e 0, né? Que é o outro lado do nosso sisteminha. E a gente acha esses valores aqui. Bem, achamos então o I1, o I2 e o I3, que vão ser iguais a 0,17, 5,56 e menos 0,17. Nisso, a gente achou a nossa corrente I1, que era o que a gente queria. Porque a gente sabe que V é igual a R vezes I. Aqui a gente vai ter a resistência de Norton, a gente vai ter a I1, que a gente achou, né? E a VT, né? Que eu vou chamar de V de teste, né? Vamos dizer assim. Então a gente sabe que a resistência de Norton vai ser a VT sobre a I1. Isso daqui vai ser igual a 1 volt sobre 0,17 ampere. O resultado disso vai ser igual a 1 dividido por 0,17, que é 5,88 ohms. Então, essa é a primeira parte da nossa resposta, que vai ser a resistência de Norton aí que a gente achou, né? Isso traz pra gente a primeira parte do nosso equivalente. E agora a segunda parte é como que a gente vai achar... Opa, dei um spoiler aí do vídeo. Como que a gente vai achar a nossa corrente de Norton, né? Pra gente achar a I de Norton, a gente tem que pegar esse mesmo circuito aqui de cima, então só vou copiar e colar ele aqui pra ser mais rápido. E a gente vai jogar ele aqui embaixo e vai fechar um curto nele e calcular a corrente que passa por esse curto. É muito simples. O curto que está entre A e B. Então agora a gente vai ter que equacionar de novo as nossas malhas. Então, para equacionar essas malhas, a gente vai começar passando as correntes. Agora eu vou passar elas nesse sentido aqui, porque eu quero auxiliar aquela fonte ali de corrente já ser uma dos nossos valores, né? A gente já diminuir uma equação aí que a gente vai ter que fazer. Então, I1, I2 e I3. E aqui em cima a gente pode passar a nossa I4, bem tranquilo. I1 a gente já sabe que é 5 ampere. Agora vamos equacionar I2, I3 e I4, né? Então vamos lá para a malha 2. A gente tem Vx para cima, a gente tem 2 ohms para cá. A gente vai ter 6 ohms jogando para cá. Se a gente for analisar I2 com Vx, o Vx teoricamente estaria para baixo, mas como ele controla uma fonte, a gente vai respeitar a direção que o exercício deu pra gente. Porque esse valor de 2 aqui é arbitrado, então talvez lá no final a gente descubra ele no sentido contrário do que a gente arbitrou. E tá tudo bem. Na malha 3, a gente tem esses 3 caras aqui, ó. 2 caras aqui. A gente vai ter o 6 ohms jogando para baixo e o 2 ohms jogando para cá. E na malha 4, a gente vai ter o 2 ohms jogando para cá e o 2Vx jogando para cá. Vamos equacionar. Eu vou equacionar a primeira malha 4, que é bem fácil. A gente vai ter 2Vx, que vai ser igual a 2 ohms, que multiplica I4 menos I2, né? Porque a gente tem a I4 em sentido diferente de 2. Na malha 3, a gente vai ter, somando os dois, 2 vezes 3, mais 6 vezes I3 menos I2, né? Porque sentidos opostos novamente. A gente vai ter na malha 2 o Vx, que vai ser igual ao nosso 2 ohms, que multiplica I2 menos I4, e o nosso 6 ohms, que vai multiplicar I2 menos I3. Ok, já temos nossas equações, vamos dar uma ajeitada nelas, e a gente vai precisar de uma equação adicional. Já montamos ela também. Vamos botar aqui que Vx é igual a 8 I2 menos 6 e 3, menos 2 e 4. A gente tem aqui que menos 6 e 2 mais 8 e 3 igual a 0. E a gente vai ter aqui que
2vx é igual a menos 2 e 2, menos 2 e mais 2 e 4. Ok, temos 4 incógnitas para 3 equações, precisamos de mais uma equação. A próxima equação que a gente vai usar vai ser a equação do Vx. Vx, ele está no sentido de baixo para cima, ou seja, o I1 ele precisa ser maior do que I2 para que isso daqui funcione. Então a gente vai ter que Vx é igual a 4 ohms vezes I1 menos I2. Assim a gente garante que o sentido de I1 vai ser, que o sentido de Vx vai ser o sentido que o I1 que está mandando, não o I2. Ou seja, vai estar de baixo para cima, como o exercício dá pra gente. Ok, só ter esse cuidado na hora de equacionar. Então aqui a gente sabe que 4i1 menos 4i2 menos Vx é igual a zero. Para poder fazer diferente da primeira parte, eu vou deixar o Vx na equação para dar para ver que é a mesma coisa no final das contas, né? Aqui, ó, a gente consegue passar o Vx para o outro lado, subtraindo, né? Então a gente vai ter menos Vx e aqui zero. E aqui também a gente consegue passar o Vx para o outro lado. Então vai ser menos 2Vx e esse cara aqui vai ser todo igual a zero. Montando o nosso sisteminha, vai ser um sistema 4x4, então ele é maiorzinho. A gente vai ter como incógnitas aqui o I1, I2, I3, I4 e Vx. E a gente pode aqui nessa equação, eu esqueci de substituir, a gente sabe que I1 é igual a 5 ampere. Então a gente joga tudo para o outro lado, então a gente vai ter 4i2 positivo, mais Vx. E aqui desse lado a gente vai ter 4 vezes 5, 20, que é esse 4 vezes I1 aqui, ok? Eu só passei esses dois para o outro lado e mantive esse daqui desse lado, né? Aí depois inverti para ficar bonitinho. Tem que tomar cuidado porque tá começando no I2, não no I1, né? Então vai ser 4 que multiplica o I2, 0 que multiplica I3, 0 que multiplica I4 e 1 que multiplica Vx. Isso daqui a gente vai fazer para todas, né? Isso aqui vai ser igual a 20. Eu coloquei primeiro essa equação adicional aqui, mas agora a gente pode colocar na ordem adicional. A malha 2 a gente vai ter 8, menos 6, menos 2 e menos 1. Depois para a malha 3 a gente vai ter menos 6 e 8, e aqui 0 e 0. E para a malha 4 a gente vai ter menos 2. A gente tem 0 mais 2 e menos 2. E todas essas daqui a gente sabe que é igual a 0. E agora a gente vai lá para HP para acabar de resolver. Então agora para resolver isso daqui, a gente já tem a nossa matriz, inverte ela no shift elevado a menos 1, pega a matriz invertida, coloca aqui e multiplica pelos dados que a gente conhece, que vai ser 20, 0, 0 e 0, enter. E a gente acha essa matriz aqui, que é a nossa resposta, né? Vou passar ela lá para as nossas contas. Voltando para cá, a gente sabe que então I2, I3, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, I2, I3, I4 e Vx têm os respectivos valores: 4,44, 3,33, 6,67 e 2,22. Essas aqui são as nossas respostas. E a gente quer achar, na verdade, o I de Norton. Quem que é esse cara I de Norton aqui que a gente quer achar? Esse I de Norton, ele vai ser a mesma coisa que I3 aqui, ó, porque é a corrente que passa pelo nosso curto. Então a gente sabe que o I de Norton, ele vai ser igual a I3, que vai ser igual a 3,33 ampere. E esse cara aqui, ó, ele tá passando de cima para baixo. Isso é bem importante, porque é o sentido que a gente arbitrou para I3, e I3 deu positivo, né? Então, a gente vai achar aqui que o nosso equivalente de Norton, ele é um circuitinho, né? Equivalente de Norton. Ele vai ser um circuitinho visto de A e B. Então, a gente tem aqui A e B, de uma resistência em paralelo com uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente aponta para baixo e tem o valor de 3,33 ampere. E essa resistência, ela vai ter esse valor aqui de 5,88 ohms e está em paralelo com a nossa fonte de corrente. Assim a gente acha a resposta nesse exercício, que vai ser essa daqui do circuitinho em paralelo. É isso, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se puder deixar seu like, compartilhar. Eu acho um exercício muito, muito interessante, porque a gente tem
toda essa análise de malha, ou análise nodal, se quiser ser feito também, super válido, dentro dele, para poder resolver esse sisteminha equivalente aí que a gente tem que achar no final. Muito obrigado para quem veio até aqui. Até a próxima. Se puderem deixar seu like, comentar, compartilhar, tudo isso aí, agradeço muito. Valeu!